Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Vem pro E-Show, Cid Alvarez! Olha o homem aí, rapaz! Titi! Saúde! Saúde! Hoje temos Lisboa! Hoje temos coisas muito especiais. O nosso queridíssimo Luiz Gastão Bolognese, que a gente vai viajar e tomar muito vinho com ele por aí. Temos o quadro Vinho é uma Viagem. Vamos dar continuidade à nossa viagem a Portugal, capitaneada pelo expert Luiz Gastão Bolognese. Eu quero agradecer ao nosso patrocinador Mistral aqui com a gente, mais uma vez apoiando Vinho é uma Viagem. Muito bem. Vem pro E-Show! Olha o Gastão aí! Grande Gastão! Olha aí, tá de boininha também! Grande! Titi! Olha o mundo novo aqui, gente! Olha o mundo também aqui! Olha aqui! Eu sou o único que está sem boné, porque eu sou o único que tem cabelo, tá? Graças a Deus! Gastão, bom, a gente está em Portugal, vamos falar sobre a denominação de origem Lisboa, é onde nós chegamos agora. Nos situe geograficamente, culturalmente, sobre que área, vitiviniculturamente, etc., sobre que área a gente está falando. Muito legal, obrigado, Cid. É um espetáculo falar. Só para relembrar, eu e o Flávio, eu tinha tomado a decisão da gente fazer Portugal, depois do Douro, a gente fazer junto Alentejo e Lisboa, e nós não conseguimos, não tivemos a competência, brincadeiras à parte, porque a gente viu que o Alentejo era infinito e a gente não podia deixar de falar de Lisboa. Então, Lisboa hoje, na minha opinião, é uma das capitais do mundo, é uma cidade da Europa que ela tem uma condição climática diferente das outras e que recentemente lançou a denominação de origem Lisboa. Antigamente se chamava Extremadura, e hoje em dia a gente pode encontrar vinhos absolutamente espetaculares de toda a região, a grande região de Lisboa, que é a denominação de origem. Então acho que hoje nós vamos dar um passeio pela denominação de origem de Lisboa e depois vamos passear por Lisboa, né? Porque eu recebi milhares de WhatsApps, e-mails, etc., de todo mundo pedindo as dicas dos restaurantes, etc. Então antes de qualquer coisa eu queria dizer que a gente vai falar... como eu brinquei, não é brincadeira, é verdade pura. Eu conheço mais Lisboa do que São Paulo e nós selecionamos aí, eu selecionei X restaurantes, o meu amigo Flávio e o Cid incluíram um que eu não conheço, então só para vocês terem uma ideia, muitos deles eu chequei e eu tinha 60 e eu escolhi esses 30 que são os meus principais, os meus favoritos, tá? Então, Cid, basicamente é isso, né? A gente... é a região onde mais visito, então Lisboa é realmente um lugar que eu tenho uma intimidade grande e na denominação de origem também. Então aí a gente tem aqui as regiões principais, né? Hoje nós vamos falar das queridinhas, né? As queridinhas, sem dúvida nenhuma, são a região lá do Alenquer, que é onde eu conheço a maioria dos produtores. Nós vamos falar um pouquinho da região ali de Bombarral, que é onde tem uma vinícola espetacular, que faz espumantes muito legais lá em Portugal. E aí nós vamos dar uma passadinha, por exemplo, a denominação de origem de Carcavelos, que é bem no centro de Lisboa mesmo, que é quantidades ínfimas de vinhos doces, muito especiais, feitos lá. E depois tem Colares e tem o Casal Santa Maria, que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje também. Então é uma região muito legal, porque para o brasileiro que gosta de ir para Portugal, eu não conheço ninguém que não gosta de ir a Lisboa. E se você vai a Lisboa, é tudo muito perto, né? Você pegando o carro, eu, por exemplo, fico hospedado em Lisboa, como já fiquei hospedado lá em Bombarral, vale a pena você poder transitar e poder visitar. E aí vem uma brincadeira, Cid, muito legal, né? Que Portugal é um país de menos de 11 milhões de pessoas, mas é um país metido, né? Que tem o país que tem o maior número de sócios de um time de futebol, que é o Benfica. Eles têm o melhor jogador, o melhor técnico, os mais bem pagos do mundo. Aí tem, para quem não sabe, gosta, a gente é quase carioca de coração, vocês são. As melhores ondas do mundo hoje são em Portugal, inclusive a onda em Nazaré, que é na denominação de origem, é maravilhosa, as ondas gigantes. Peniche passou a ser uma cidadezinha muito legal, passou a ser também sede do Campeonato Mundial de Surf,
E também tem toda a parte de Cascais, que é lindíssima para quem gosta de curtir uma boa praia. E aí tem a novidade recente, que é um pouquinho lá para o sul, do outro lado de Lisboa, que é a região de Comporta, onde a Madonna comprou uma casa. Nós vamos falar um pouquinho também de Comporta, que é uma região maravilhosa, muito interessante para quem quer visitar, comer um peixe bom e botar o pé na areia. Maravilha, Gastão! Vamos falar das uvas então, Gastão? Vamos. Da região? Muito legal, Flávio, é uma região super diversa, né? Eu escolhi o que eu pude escolher, né, da região. A gente tem uma quantidade muito grande de uvas, né? A Castelão talvez seja a uva mais plantada de lá, mas a gente tem um pouquinho de outras uvas, principalmente as tintas, né? Que são uvas importantes. Hoje, nós aqui três, né? Estamos bebendo seguramente talvez o melhor Syrah de Portugal, que é da Quinta do Monte Douro, que nós vamos falar já. Isso é muito bom mesmo. E aí a gente tem as principais uvas de Portugal, também com uma presença importante. Eu destacaria a Touriga Nacional, a Tinta Roriz, mas a gente tem, por exemplo, eu escolhi aqui a Ramisco, né? Que é uma uva espetacular que ela dá na costa aqui da região de Lisboa. E, para quem não sabe, por exemplo, é a região mais ocidental da Europa, essa vinícola especificamente, que é o Casal Santa Maria, que é onde eu provei esse Ramisco. E eles fazem o Colares, que é o vinho super famoso de Uvarinto lá também. Então eu tive a oportunidade de visitar bastante coisa ali. E as uvas brancas? As uvas brancas. Espetacular. Já dei o hint, né? Arinto é a uva branca de lá, né? Que é a uva do Colares. É uma uva espetacular. E aí a gente tem também muita Malvasia. E aí a gente tem outras uvas, principalmente as internacionais, né? Que a gente pode destacar. Mas tem uma uva que nós vamos falar um pouquinho mais dela hoje, que é mais para o norte da denominação de origem, lá de Alenquer, que é exatamente da Quinta do Monte Douro, que é a Viognier. E aí vale só também destacar o reconhecimento. A Viognier deles, que chamava Madrigal, hoje é o Quinta do Monte Douro Reserva Branco, ganhou o título de melhor vinho de Portugal, certa vez, pelo crítico João Paulo Martins. Esse vinho aqui, só que é branco, tá? Então, é uma região super diversa, tanto de tintas como de castas brancas, mas hoje nós vamos puxar o tubarão, nem a sardinha, o tubarão para a nossa sardinha, que é a Syrah das tintas e a Viognier das brancas. E produtores? Fala o que você mais destaca, quais você mais gosta e também os vinhos ícones dessa região. Legal, Cid. Eu já falei um pouquinho aqui, já fiz uns spoilers, né? A gente tem na região lá de Alenquer, que é uma cidadezinha encantadora. Eu já tive lá, talvez em todas as estações do ano, e tive lá perto do Natal. É uma cidadezinha mágica, e nessa região a gente tem lá 3 grandes vinícolas. A Quinta do Monte Douro, que é, para mim, por proximidade, por ter a oportunidade de provar os vinhos de diversas safras, para mim é uma das maiores e mais importantes vinícolas de Portugal. E aí tem outras duas também, uma delas de amigos também, que é a Quinta da Chocapalha, que é muito pertinho, que eu também tive a honra de visitar, e a Quinta de Santana. Inclusive, eles têm um agreement entre eles de divulgar a região, que é um trabalho belíssimo que eu recomendo para quem quiser participar. E o Monte Douro é isso. O Monte Douro foi fundado por, na minha opinião, um dos grandes gênios de Portugal, que é o José Bento Santos, e ele é um cara apaixonado pela gastronomia e é um homem de origem mais para química, foi executivo de grandes empresas em Portugal, e ele montou essa quinta e lá ele desenvolveu, eu diria ser para mim, na minha opinião, muito singela, né, como diriam os americanos, in my humble opinion, é o cara que inventou o grande Syrah de Portugal. Quando em 1986 adquiri a Quinta do Monte Douro, a primeira prioridade foi imediatamente fazer estudos extremamente rigorosos deste clima e deste solo maravilhoso que nos permite produzir tão grandes vinhos.
E eu, como gosto muito de Syrah, fiquei absolutamente apaixonado pela vinícola e hoje criei um laço muito importante com a família e tive a honra já de visitar algumas vezes. Toda vez que eu vou a Lisboa, eu dou um jeito de estar com o Francisco, que é o filho do José, Francisco Bento Santos, que hoje comanda a vinícola, e ele, toda vez nós vamos lá e a gente degusta aqueles 10 vinhos, ele leva a malinha, a gente vai no restaurante, eu já fui na casa dele também, ou quando eu tenho mais oportunidade eu vou visitar a vinícola. Titi! Aqui do meu lado, presencialmente, o grande Francisco Bento dos Santos. Olha aí, grande mestre, obrigado aí pela Flávio, sua presença aqui com a gente. O que a gente fez foi, ao estudar o solo e o clima, descobriu que tinha muitas parecenças com a Vallée du Rhône. A principal, e que você já experimentou, e o Flávio também no outro dia, é que venta muito. A freguesia onde a gente está localizado, a freguesia é baixo de prefeitura. Eu acho que também fala freguesia no Brasil. Sim, é concelho. Acho que fala concelho, ou bairro. A freguesia onde a gente está localizado é ventosa. Venta muito. E que nem o vento, o famoso vento Mistral, que dá nome à nossa importadora e ao nosso grande parceiro no Brasil, que nem o vento Mistral que vem do Atlântico. A Côte-du-Rhône é uma região interior de França e o Mistral passa por cima de França e desce no Vale do Ródano. Nós não temos o Mistral, mas temos o vento da ventosa, que vem direto do Atlântico, traz um frescor muito interessante aos vinhos e enfim, essas parecenças com as Côte-du-Rhône, há bocadinho o Flávio falava, não dava para contar para gringo, mas para o Brasil ou para Portugal dá. A gente fala, juntou-se a fome com a vontade de comer. É que boa. A grande paixão do meu pai, a grande região de grande paixão dele, são precisamente os vinhos das Côte-du-Rhône. E, portanto, com os estudos a falar que tínhamos parecenças com o Rhône e com isto coincidir com a grande admiração, embora ele seja um grande admirador dos vinhos da Borgonha, de Bordeaux, de fato motivou-nos a plantar Syrah. Mas foram apenas 2,5 hectares. Nós hoje temos 29 hectares de vinha. E como falei, se não tivesse sido aquele sucesso inicial, mesmo fazendo tudo bem feito, se calhar concluíamos que esses estudos valiam o que valiam e, portanto, não tinha corrido bem. Mas, de facto, aquele sucesso inicial veio provar que esses estudos estariam certos e que as condições no Monte Douro, como depois vieram a provar, não como sorte de principiante só na primeira safra em 97, mas ao longo de toda a história da vinícola, é que de facto a Syrah e a Viognier se dão muito bem e nós, enfim, sem falsas modéstias, também tentámos fazer por merecer essa sorte, porque não tem mérito nenhum nosso ter um terroir privilegiado. Isso não é mérito, foi sorte, mas merecemos essa sorte por trabalhar a Syrah como ninguém, com rendimentos de produção muito baixos, com a conversão da viticultura para o modo orgânico, com o trabalho parcelar, parcela a parcela, no vinhedo e depois na adega, a começar a trabalhar com o Grégory, que era o Grégory Viennois, que era o enólogo-chefe da Maison Chapoutier, atualmente é o diretor técnico dos vinhos La Roche, em Chablis. Todo o trabalho que fomos fazendo foi sempre para, de facto, destacar e fazer por merecer essa sorte tão grande de ter um terroir tão especial. É realmente uma linha, essa é a linha top deles, tá? O Monte Douro Reserva é esse que eu estou provando, tá? É talvez o vinho ícone e mais importante da reunião. E aí ele tem outras coisas especiais, como esse Ex-Eco, que é um corte de Syrah com Touriga Nacional, que é um vinho de uma exuberância incrível, né? A marca da Touriga dá aquele toque mais floral. E por último ele tem uma parcela única, né? Que a gente chama de Single Vineyard, que é esse Syrah 24, que é uma quantidade muito pequena, é uma vinha específica, que eu também já tive a oportunidade lá de provar a uva na mão e realmente foi uma experiência espetacular. Então, o Monte Douro é uma das vinícolas de Portugal que mora no meu coração pela qualidade e pelo compromisso de longevidade, né? Já são totalmente orgânicos, tá? Devem estar sendo novas tecnologias sendo embarcadas na empresa e é uma empresa muito especial com vinhos absolutamente espetaculares, tá? Então eu sou o famoso suspeito para falar.
Maravilha. Aí vem aqui a grande Chocapalha, que é de uma amiga também, é a Santa Travares, é filha lá do Almirante, que é o dono da vinícola. É um lugar também espetacular para quem quer provar. A Syrah, por exemplo, não é a uva principal aí, mas a gente tem diversos vinhos e vinhos muito especiais. Eu particularmente gosto muito desses vinhos todos da Chocapalha, com Chocapalha Reserva, que é uma delícia, e outros tantos. É uma outra visita que é imperdível, muito pertinho ali da região, e vale a pena visitar. Agora nós vamos para um outro lugar, que é em Bombarral, um pouquinho mais para o lado de cá. Esse é de uma figura carimbada, que tive o prazer aqui de conhecer no Brasil lá também. Ele é o Joe Berardo, é um cara da Ilha da Madeira, que fez um império, né, morando na África do Sul, ganhou muito dinheiro, e montou lá, comprou, foi adquirindo propriedades, e lá nos Louridos ele fez o maior jardim de soldados terracota chineses fora da China, tá? Uau! Então, é um negócio extraordinário, absolutamente inacreditável, tá? Vale a pena conhecer, então, né? Não só... Vale a pena conhecer. É uma caminhada linda, você pode ir lá gastar algumas horas, se você quiser, caminhando, e você vai depois, no final, degustar os vinhos de lá. E lá é interessante, lá os Louridos fazem um espumante muito gostoso, espumante muito legal, fazem vários níveis de espumante, mas qualquer dos espumantes, eles são muito especiais. E eu tive a honra, né, de 2 vezes ficar hospedado na Quinta dos Louridos, convidado pelo Joe Berardo. E uma vez eu levei meus filhos, e eles lá têm 2 torres. A distância de uma torre para outra, você fica cansado. É mais ou menos uns 5 minutos andando de uma torre para outra, dentro da mesma casa. E eu tive a honra de ficar no quarto, na torre, onde o presidente de Portugal já esteve hospedado também. Então é um negócio meio mágico, né? Tem toda uma arquitetura meio italiana. É um lugar muito bonito, tá? E Bombarral fica muito perto, aí onde eu estou dizendo para vocês, já da praia, fica muito perto da praia também. Você pega o carro e consegue visitar ali condomínios maravilhosos que eles montaram ali no norte de Lisboa, coisa muito especial. Então, e tem restaurantes bons lá também, tá? Um que eu fui chamava Água, que era um restaurante muito espetacular, praticamente do outro lado da rua dos Louridos. E aí, como eu conto para vocês, né? Quando eu fui lá, eu, além de tudo, fui recebido pelo mordomo, que foi mordomo do Charles Aznavour. Então, você imagina eu com a minha família e um mordomo que trabalhou com o Charles Aznavour cuidando da gente. Ah, que beleza! A Vega ficava comigo, tá? Grande Gastão, olha, Gastão, já está na minha wishlist, já esse lugar, viu? Já imperdível, tá? Se você gosta de arte oriental, vale a pena visitar, tá? Pode anotar aí. Quinta dos Louridos, eles chamam de Bacalhoa Buda Park hoje. Aí a Quinta de Santana, a gente aí botou uma ordem meio emocional. A Quinta de Santana é mais ali perto de Alenquer, faz parte daquele trio que eu comentei para vocês, do Monte Douro, Chocapalha e Quinta de Santana. Eu ainda não tive a honra de visitar lá, mas já provei alguns vinhos deles, vinhos também muito bem feitos. E aí interessante, por exemplo, eles fazem um vinho que não é comum na região, tá? De uma uva que nem tá na nossa lista. Eles fazem um Riesling muito legal, tá? Então que bacana. É uma vinícola também super familiar, que produz vinhos muito, muito, muito especiais, tá? Maravilha. Vamos continuando. Ah, esse aí é aquela que eu comentei, dei o spoiler, é o casal Santa Maria, inclusive faleceu recentemente o dono, um alemão, morreu acho que perto de 100 anos de idade, e eu tive a honra de visitar, e essa é a vinícola mais ocidental de toda a Europa, tá? É a mais perto de nós aqui, e ele tem vinhos muito interessantes, e lá ele tem muitas uvas internacionais, né? Principalmente a Chardonnay e a Pinot Noir, tá? É um Pinot Noir que eles fazem muito gostoso. E aí tem o Ramisco, que eu comentei com vocês, que é super tradicional, faz um arinto incrível também, e a visita é espetacular pela inovação, você não imagina. E essa plantação de algumas das vinhas são praticamente na areia, tá? Então elas são profundas e fazem vinhos muito interessantes, como os colares que eu falei para vocês, tá? Então é outro lugar que não é fácil visitar, mas qualquer pessoa que tiver um pouquinho de paciência, mandar um e-mail, tentar marcar, vale a pena a visita, porque é uma experiência especialíssima. Que maravilha, hein? Gastão, e fala dos brancos de destaque, né? Quais são os brancos de destaque lá? Olha, de novo, sou suspeito para falar, né? Eu escolhi aí os principais, né? Eu botei colares, porque é muito raro encontrar colares aqui no Brasil bons, tá? Praticamente inexiste.
pela, vamos dizer assim, raridade, pela profundidade dos vinhos, não são vinhos comuns, e eu destaquei, obviamente, o Quinta do Monte Douro Reserva, que até 3, 4 anos atrás ele chamava-se Madrigal, e esse é o vinho que eu carrego na mala, inclusive aqui em Laranjeira, para você ter uma ideia, às vezes que eu venho sempre para cá, eu sempre trago um Madrigal, e eu trago normalmente Magnus, né? Como eu vou viajar, eu trago na minha malinha aquela minha quantidade permitida de garrafas, e o Madrigal é um dos vinhos que eu sempre tenho, pra vocês terem ideia, até hoje na minha casa, não só tenho meia garrafa e garrafa Magnum também. É um vinho absolutamente espetacular da uva Viognier, que a gente falou agora há pouco, aquela uva aromática, que tem muita profundidade, untuosidade. E a produção desse vinho é muito interessante, que o Francisco Bento Santos ele coordena a colheita em espaços diferentes, para pegar maturações diferentes e com grau alcoólico diferente. Ele colhe a primeira leva, entre aspas, tipo dia X, e só colhe a segunda, tipo 2 semanas depois. O vinho ganha mais corpo, mais álcool. Depois ele faz um blend, e desse blend ele mistura e põe no carvalho um pouco e no carvalho um pouco. Então um vinho que eu brinco, né, para engenheiro, é um vinho de quarteto, né, de 4 ramificações diferentes, que depois fica muito equilibrado e muito gostoso. Como eu estou com a boca de Viognier essa semana por causa do Tour de France, já estou com vontade de provar um Quinta do Monte Douro. Eu estou aqui com o Quinta do Monte Douro tinto, que tem 4% de Viognier, tá? 4% de Viognier, daqui no vinho tinto. É isso aí. Mas, Gastão, esse Madrigal é exatamente o que o Cid comentou ali no intervalo, ali, quando a gente estava ali em off, né? Sabe tudo esse Cid, hein? Ô, Cid, com você, manda aí, manda a próxima aí. Agora, Gastão, tem aquele momento esperado da galera, que são as dicas do Gastão. Manda aí. Boa. Mesma coisa, né? É uma região que, de novo, pode ser muito, muito, muito explorada aqui no Brasil. Eu escolhi os principais vinhos, que são os vinhos que eu tenho mais oportunidades de provar, porque tem disponibilidade no Brasil, e vinhos que eu acho que são de custo-benefício excelentes, tá? Eu botei os 2 Quinta do Monte Douro, o branco e o tinto. O tinto é o que vocês estão provando. O branco é uma verdadeira delícia. Até recentemente esses 2 vinhos também tinham outro nome, chamavam Libra, e hoje eles chamam Quinta do Monte Douro, que é o vinho level. São absolutamente vinhos espetaculares, tá? Muito especiais. No meio tem o espumante dos Lourides, lá do Buda Park, lá dos Soldados Terracota. Do lado dele tem um vinho inusitadíssimo, também dos Louridos, que é um alvarinho feito com a uva alvarinho, que é a mais famosa lá no Minho, feito lá na região de Lisboa. E por último tem o Casal Santa Maria aqui, que é aquele do setentrional ali, o ponta aqui da vinícola mais ocidental da Europa, que é feito de uva Arinto. Eles têm outras uvas também, mas esse aqui é o Arinto deles, que é uma delícia. E são todos esses vinhos de custo-benefício muito legal, tá? Principalmente lá na Europa. Eu vou botar mais uma dosezinha aqui para mim, ó o Monte Douro. Que beleza. Vou aproveitar e botar aqui para mim. Ó o Monte Douro. Ó o Monte Douro aqui para mim também. Ó o Monte Douro. Que maravilha! Olha aqui o Monte Douro aqui. Ô, Gastão, hoje a gente tem a participação da nossa audiência. Um amigo nosso aí que mandou um vídeo aqui pra gente, Pedro Monteiro. Manda aí, Pedrão! Aí, Gastão, nós estamos aqui ávidos de informações sobre os vinhos. E você é mestre. Agora, queremos também ter uma posição dos restaurantes de Lisboa. E você é craque. Então, abre a boca e desembucha. Eu pego esse programa aí, eu faço ele passar um mês em Lisboa e não vai conhecer metade do que precisa. Então, esse restaurante eu fui diversas vezes, né? Sempre com clientes e amigos lá em Lisboa. Ele fica lá em frente ao Monumento das Nações, do lado, nada mais nada menos do que do Mosteiro dos Jerônimos. Então, eu diria o seguinte: se alguém quer conhecer Lisboa, vai conhecer os 2 lugares mais lindos de Lisboa. O Mosteiro dos Jerônimos é um negócio inacreditável. Você atravessa a rua, visita o Movimento dos Descobridores, e depois você atravessa uma rua ou 2 e você vai na Marisqueira Nunes, onde você vai comer os melhores frutos do mar do planeta, tá? Eu diria que alguma coisa na Espanha parecido, alguma coisa na França parecido, alguma coisa na Itália parecido, mas eu acho que em termos de diversidade, essa Marisqueria Nunes é extraordinária. E tem uma casa maravilhosa. Desenterrei coisas lá que você não tem ideia. Paguei mais barato do que se tivesse
comprado há 10 anos atrás. Eu não quero nem contar, porque aí é maldade. Aqui é o Eleven, coincidentemente, só para contar para vocês aqui um pequeno top secret. O Eleven, um dos sócios do Eleven é o José Bento Santos, dono da Quinta do Monte Douro. Esse restaurante ele fica ali em cima do Parque Dom Duarte, ali na subida, logo depois da estátua do Marquês. É um negócio diferente da marisqueira, que é frutos do mar. Isso aqui é uma cozinha internacional, assim, seguramente dentre as melhores do mundo, tá? E aí, de quebra, dependendo de onde você escolher a mesa, você vai sentar com uma vista de Lisboa espetacular. E aqui, então, a carta de vinho é infinita, tá? Aqui é um restaurante mesmo português, mas com um refinamento internacional incrível, tá? O lugar é imbatível, tem que visitar. É um lugar que não é, obviamente, de fácil acesso para termos de custo, mas é maravilhoso. Eu recomendo aqui, assino embaixo 3 vezes. Olha quem está aí, Solar dos Presuntos. Solar dos Presuntos é o seguinte, eu quando vou a Lisboa, eu nunca deixei de ir no Solar dos Presuntos, tá? Nunca. É uma promiscuidade alimentar. Pratos que você pode imaginar, você vai comer. E lá, eu nunca vou me esquecer, eu sempre entro lá e, da maioria das vezes, eu vou sozinho, porque eu gosto de chegar em Lisboa, ir no Solar dos Presuntos, e é um restaurante que até tem vários andares, etc. É um buraquinho ali, perto ali em caminho do Rossio, né? Exatamente da lá do Marquês, você descendo, mais ou menos 1 quilômetro e pouco, e é espetacular, porque tem uma variedade incrível. E o que eu posso recomendar para vocês, que eu comi uma vez lá e eu chorei de emoção, foi a sorda de lavagante. O lavagante é nada mais nada menos que a nossa lagosta, e eles fazem uma sorda que é o quê? É como se fosse um risoto, só que é feito com a massa do pão amanhecido. É um dos pratos mais requintados e mais espetaculares que eu acho que Portugal pode nos oferecer, tá? Típico mesmo português. Que maravilha, Gastão. Gastão, você sabe que nosso amigo Manolo, né, que você já conhece aí, Manolo morou em Portugal, morou em Lisboa, e esse é um dos restaurantes preferidos dele, foi um dos restaurantes que ele me deu de dica. É imperdível, tá, Flávio? Acredita em mim, é imperdível. Quem quer conhecer Lisboa, eu digo, talvez eu não botei a foto do Gambrinhos, o Gambrinhos é muito perto, mais tradicional, mas eu diria que o Solar dos Presuntos, realmente, em termos de qualidade de comida, de oferta, carta de vinho, ambiente, português mesmo, é espetacular. É imperdível esse restaurante. Na entrada, o cara bota um pouco do pata negra, né, que chama presunto de porco preto, e bota um queijinho da serra na mesa. A entrada já é chorar. Só você ficar ali batendo papo, aí você vai pedir os pratos, você está perdido. Vai passar mal. Esse é um restaurante meio fusion. Portugal, como eu falei para vocês, tem peixes incríveis. O que esse cara fez? Ele fez um restaurante que tem um pouco de sotaque até de japonês, tá? Tem sashimis e etc. E o peixe é muito fresco, tá? Então é um lugar para você ir lá descompromissado, sentar e comer frutos do mar até chorar. Uma biboquinha em cima perto do Chiado, tá? Lá no Chiado é maravilhoso, esse eu recomendo fortemente. Esse é o concorrente, o irmão, o primo, não sei o quê, devia ser o Simi, o Meat Me, que é um de carne, muito bom. O grande rival dele é o que eu vou mostrar logo a seguir, que é o talho. Eu diria que são de classes parecidas, o talho mais tradicional. E eu digo o seguinte, eu gosto da comida e da carne portuguesa. Só que a diferença em termos de padrão do Brasil, ela é diferente. Pode até ser um pouco melhor, um pouco pior. Diferente dos frutos do mar e dos peixes que lá estão lá 10 anos na nossa casa do mar mais frio e uma variedade absolutamente incrível, tanto de frutos do mar quanto de peixes. Esse é o talho, tá vendo? Já falei do talho. O talho, eu sempre que eu posso, inclusive no meu escritório lá, walking distance do talho. Então, depois daquele dia de trabalho longo, eu vou lá no talho e eles fazem um steak tartar espetacular. Olha o que português faz. Serviu o steak tartar com a mesma alga que a gente come lá na comida japonesa. Um espetáculo. Uau! Um espetáculo. E vocês imaginam o Gastãozinho sozinho lá, né? Eu comi carne de entrada, steak tartar, e depois comi um teco de carne desse tamanho lá, do talho dele. Tá? Talho é o açougue em Portugal, tá? Esse aí, agora nós vamos começar a série
de um dos gênios de Portugal. Esse cara, mais uma coincidência, esse cara chama-se Luís Avilés, é um gênio de culinária, e ele é amicíssimo de quem? Do senhor José Bento dos Santos e do Francisco Bento Santos. Trabalharam juntos muitos anos, ele faz toda a parte da gastronomia mais refinada da Quinta do Monte Douro, tem uma amizade de anos e anos, e esse cara se tornou o maior chefe de cozinha hoje de Portugal como um todo, tá? E aí nós vamos mostrar. O Belcanto fica em frente à Ópera de Portugal, é um lugar mágico, é uma culinária internacional, é um menu degustação daqueles que você fala, eu estou em outro lugar do mundo, não é em Lisboa que eu estou, para vocês terem uma brincadeira aqui para falar para vocês, e é uma culinária espetacular. Só que ele é muito esperto, ele montou outros restaurantes com o nome dele, com o Luís Avilés, que ele lançou, acho que o próximo foil já deve ser exatamente esse aqui. Esse é o bairro. Esse é um grande, é realmente uma brincadeira à parte, é um lugar muito gostoso, porque é aberto, você entra, você não dá nada, tá? De repente você entra, vocês veem esse salão maravilhoso, onde você vai comer a comida portuguesa tradicional, tudo que você pode imaginar, desde o bacalhau, passando pelos frutos do mar e chegando, obviamente, nas carnes e borregos e etc, etc. É uma delícia, tá? E sempre muito honesto. O Belcanto é um top, porque é uma haute cuisine, esse já é um pabriga e o próximo é o Cantinho do Avilés. Esse você tem que ir com coragem, porque cabe poucas pessoas. Você tem que chegar numa hora, ter sorte, sentar, espera um pouco, e é um lugar mágico também com custo-benefício incrível, e eu adorei esse lugar, tá? Adorei, eu fui sozinho, a minha esposa acho que tinha um outro compromisso para fazer compras, não sei o que, eu falei, deixa comigo, saí, fui a pé, fica muito perto lá da ópera também, eu me lembro que eu subia as escadarias, e é um lugar que eu recomendo assim, de porta fechada, não é um lugar para você ir com a família de 10 que vai sofrer para sentar, mas é um lugar delicioso, maravilhoso, tá? Esse é o XL. Isso, esse aqui, meu amigo, a foto vocês vão botar. Eu vou vontade de tirar o meu casquete aqui. Esse cara, ele faz um camarão, que é um camarão, ele faz um camarão frito, e ele é um camarão despenteado, o que chama. Ele é um camarão que ele vem com um cabelo, que é o cabelo da massa que é frita, e realmente parece um cabelo. Esse camarão despenteado, cara, é uma iguaria que vocês têm que ir lá para comer. Meus telespectadores, tem que ir lá e comer esse camarão. É camarão despenteado, esse tá registrado. Já anotei aqui. Ele quebra na boca de tão crocante que ele é. É um negócio maravilhoso. Esse restaurante é top. E na hora de ir embora, eu estava com um cliente meu, que é um grande amigo, e ele chegou para mim e falou, Gastão, e agora? Que nós vamos beber? E eu bebi, para vocês terem uma ideia, nunca vou esquecer, eu bebi um Moscatel de Setúbal 1965, tá? Nossa! Eu sou quase da minha idade. E eu me lembro que eu fiquei emocionado, isso já era o quinto ou sexto vinho de sobremesa que eu provei. Esse eu fui recentemente, olha as coincidências, né? Recentemente com o Francisco, nós fomos fazer a degustação dos vinhos, e aí ele escolheu ir nesse restaurante. Esse restaurante, ao contrário, lá embaixo, na Alfama, um restaurante de um chefe jovem, mas jovem mesmo, um lugar super transado, com uma cozinha, eu acho que não sei se eu diria que se é fusion ou não, mas com uma cozinha muito moderna, tá? Muito moderna, e ele serviu pratos que me lembram a culinária portuguesa, mas muita coisa assim que a gente está mais acostumado nos restaurantes mais modernosos, tá? Espetacular, tá? Chama Sala, que é o nome do restaurante, e esse chefe é um menino chama João, ele é realmente espetacular, tá? Fiquei encantado, eu só fui uma vez, quero voltar, porque foi muito bom. Aí vem uma dupla, meus amigos, que são os restaurantes que são da família Amorim, né? A família Amorim é a maior produtora de rolhas do mundo, eles são de origem lá do Porto, inclusive eu já tive a honra de visitá-los lá, e eles têm 2 restaurantes em Lisboa, na própria Avenida da Liberdade, né? Descendo a Avenida da Liberdade, lado esquerdo ambos, é o Je ne sais quoi e o Je ne sais quoi Ásia. Esse Je ne sais quoi, eu vou dizer uma coisa para vocês, classe mundial, tá? Você vai a qualquer lugar do planeta, Nova York, Londres, Paris, tudo, você vai pegar lugares parecidos com esse, tá? É um ambiente incrível, disputadíssimo, com muita gente bonita, com uma belíssima culinária,
e com uma carta de vinho assim, que vocês choram de emoção. Agora, é um lugar mesmo show-off, tá? Tem que ir, porque até para entrar é difícil, tá? Porque tem um restaurante, embaixo tem um bar, que o bar já é... Esse bar é incrível. É incrível. Toda vez eu também fico no escritório lá do lado. Normalmente eu fico em walking distance. Não tem nada melhor, né, de que ir lá e tomar um drink no Genesquá. E o Genesquá Ásia, que abriu agora 2019, se não me engano, se não foi 19, foi 18, na mesma descida da Avenida Liberdade, do mesmo lado esquerdo, de quem desce, né, a estátua do Marquês está atrás. Você desce, é um lugar, não é gigantesco, é abissal o lugar, abissal. Ele é lindíssimo, um baita de um lounge, depois você entra, muita cor, e, de novo, aí sim vem a culinária. Nós fomos lá fazer uma degustação de grandes vinhos brancos e tinha uma culinária japonesa espetacular, tá? Como é Genesquá Ásia, japonês, tailandês, thai, o que você pode imaginar, tinha lá da comida. É imperdível, fui 2 vezes. Tajid, esse aí é uma novidade também, fui em 2009 pela primeira vez. Ele fica em cima da Bolsa lá de Portugal, de frente para o mar. É um negócio espetacular. Do lado dele vai ter o próximo aí, que é o Epur. Os dois têm o mesmo nível. Esse, para vocês terem uma ideia, essa é a sacanagem de Portugal. O Epur é o vizinho. Mas vizinho de porta mesmo, tá? Ambos. E o Tajid, o que eu mais me estranhei é que o sommelier era indiano e ele não falava português direito, tá? Pra vocês terem uma ideia. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que Lisboa se tornou uma das grandes capitais da Europa para o turismo. Eu vou lá já há mais de 20 anos, sempre para Lisboa, e Lisboa foi caminhando. Hoje em dia a gente tem Lisboa como uma das cidades de destino para todos os grandes países da Europa, migram para lá. Por quê? Clima maravilhoso, comida espetacular e, a melhor notícia de todas, a preços muito honestos, tá? Se você for comer no Tajid, like em Paris, custa o triplo. E você vai no Tajid, você paga um terço se compara com Paris. Tanto o Tajid quanto o Epur. São realmente vizinhos de porta, tá? É uma porta e a outra porta. Ambos em cima, uma vista maravilhosa para o mar, que é desbundante. 2 restaurantes top para visitar também. Tá vendo? Portugal é assim, Lisboa é assim. O Darwin, ou para nós, né, o Darwin, que é o nome do restaurante, é na Fundação Champalimaud. E essa Fundação Champalimaud deve ter também, não muitos anos, 10 anos talvez, e ela foi construída ao lado da Torre de Belém. E eles fizeram, na base do Champalimaud, o restaurante Darwin, que o português chama, que é o nosso Darwin, mas acho que o certo mesmo é Darwin, porque ele era inglês. E é um restaurante que tem um pé direito espetacular, super arejado, imaginando na pandemia não ia ter problema nenhum, na beira do rio, tá? Na beira do Tejo, com a Torre de Belém a 200 metros de distância. Comida internacional, eu diria para vocês, não é a comida melhor do mundo, mas como ambience, uma carta de vinho incrível, um lugar para você ir e realmente curtir demais, tá? Porque a própria Fundação Champalimaud é um espetáculo para quem quer visitar também. Então, eu diria que é um place to visit. Um place to visit, e se não der, toma pelo menos um drink ali na varanda e ver aquele tejo maravilhoso com a Torre de Belém ali na sua frente. Muito bem. Aí nós mudamos tudo. O Galito, olha a coincidência de novo. Quem me levou no Galito? Francisco Bento Santos. Restaurante típico alentejano, do dono que sentou na mesa com a gente, degustou todos os vinhos, fizemos uma bagunça, 3 horas e meia de comida, é isso que vocês estão vendo. Tudo que vocês podem imaginar da culinária portuguesa, tá? Até o bolinho de bacalhau português está aí e tá bonito. Eu comi a sorda, comi o que eles chamam lá, tem um outro nome que é a concorrente da sorda, daqui a pouco eu lembro o nome para vocês, e a parte dos doces maravilhosos. E o cara também era um apaixonado por vinho, uma carta incrível, né? Mas nesse dia nós demos focos para os vinhos do meu amigo Monte Douro, que obviamente a gente estava lá e fomos lá para provar os vinhos deles. O mercado, esse de novo, esse aí é o seguinte, o cara que me levou lá, meu cliente, falou assim, Gastão, você não pode contar para muita gente, hein? Porque esse aqui é coisa de Lisboeta. Lá o Lisboeta é o chamado de alfacinha, né? O alfacinha é o carinho do povo. Você não vai contar para muita gente. Mas ele me levou lá, é o seguinte, é um lugar maravilhoso, você entra no térreo e tem um andar de cima, é no mercado de Alcântara, tá? Dentro do mercado, onde eles vendem o peixe e lá eles montaram o restaurante. De fato, realmente eu senti isso, mais gente local
e em cima ele tem aquela geladeira dos peixes, que você escolhe o peixe. Aí vocês imaginam, o seu amigo Gastão teve convulsões, e lá tinha um negócio chamado navalhas, que são em espanhol, chama navarras. É um marisco, de vez ele ter o formato do marisco nosso, ele é exatamente igual a uma navalha, ele é comprido. É uma das coisas mais espetaculares que eu já comi na minha vida. Eu tenho loucura por frutos do mar. E nesse dia o cara tinha as navarras frescas. E eu comia as navarras frescas. Então eu fui lá para trabalhar, eu saí às 4 da tarde mais ou menos e deu tudo certo. Que maravilha, que maravilha. É o LX Factor, maravilhoso, uma região que estava condenada lá perto do Rio, que eles fizeram uma baita de uma revitalização e botaram uma série de restaurantes, e eu fui em alguns lá. É um lugar que vale a pena visitar, porque é muito gostoso. E o restaurante do LX Factor, que é esse que está na foto aqui do lado direito, eu fui lá e eu gostei bastante pela diversidade da comida, tá? Super internacional, mais para gente jovem, mas uma comida top, tá? Uma comida muito gostosa. É um lugar bonito para visitar. Aí, o restaurante favorito do meu amigo Flávio. Agora vem um spoiler. Presta atenção, Flávio. Eu não consigo ir toda vez quando eu vou para Lisboa, para o Ramiro, por um único motivo. O Ramiro, se você não tiver saco, você está ferrado. Você vai esperar. Como eu sou estruturado, você já me conhece, eu chego 11h30 da manhã, sento e quem manda sou eu e fico lá até a hora que eu quero. Mas eu já fui várias vezes lá e a espera era assim, 1 hora, esperei. Eu vou dar uma dica para você, eu nunca esperei no Ramiro, tá? E vou dar dica para nossa audiência aqui, reserve por e-mail, manda um e-mail para eles, eles fazem a reserva e respeitam a reserva. Já cheguei lá para com reserva funciona, mas você tem um limite muito rígido. Sim, você tem que chegar na hora. Não, você tem que chegar na hora. Tem que chegar na hora. Se você vazar a hora, você perde. Agora, se você chegar na hora que você reservou, tá lá, tem fila, gente a peça na porta e você chega lá, faz bonito. Chega lá, dá licença, mas eu tenho reserva. Exatamente isso, mas você tem que ser disciplinado. Agora, qual que é o spoiler do Ramiro? Primeiro que o Ramiro tá escrito aí, uma marisqueira cervejaria. Lugar super simples, onde o fruto do mar é realmente espetacular. Fresquíssimo, você come de tudo, tanto aquele camarão lá do espinho, que é aquele pequenininho, até o camarão tigre, aquela coisa toda. Mas tem uma coisa incrível, Ramiro, que essa é spoiler mesmo. Você tem que ir lá, comer tudo de frutos do mar, mas você tem que pedir uma sobremesa. Sabe qual é a sobremesa lá? Diga. O prego. Para quem não sabe o que é prego, vocês sabem o que é prego ou não? Prego é um sanduíche salgado, não é sobremesa. Exatamente. O prego é a sobremesa. Entendi. Mas esse aqui é o segredo. É um pão com um bife de filé mignon que você come aquilo depois do frutos do mar. Não há nada no planeta como isso. Nada. Olha, e você está sempre aprendendo. Meu prego no final, acabou. Olha, a verdade é a seguinte: você está sempre aprendendo. Eu acabei de aprender com o Gastão, nunca comi esse prego. Vou lá comer o prego. O prego do Ramiro depois do frutos do mar. É quase uma religião. Não, e uma dica aí, olha, não tem negócio de arroz, feijão, batata. Sabe o que acompanha o tempo todo aqui? Esse pãozinho na chapa ali com a manteiguinha, que é maravilhoso. Tá aqui à direita, aqui no cantinho. Aqui é o Ribadouro, é um menos charming que o Ramiro, mas é idêntico ao Ramiro. O prego não é o mesmo, mas a qualidade do mar é grande. O que acontece? Na própria Avenida da Liberdade, o GNC4 fica do lado esquerdo, de quem desce, esse fica do lado direito. E eu gosto muito de ir lá porque, de novo, o nosso escritório é muito perto e é um lugar muito fácil de ir. E tá sempre, esse não tem dificuldade de sentar nada, enche um pouco, já esperei lá 10, 15 minutos, mas é um lugar maior e é também a mesma coisa, uma cervejaria, tá? Eu adoro ir lá, tá? Adoro. Obviamente o Ramiro é mais tchan e esse é um lugar mais portuguófilo mesmo, portuguesófilo mesmo. Casa da Dízimo, um cliente meu que me levou lá, esse já fica lá nos Arcos, né? No caminho de Cascais, maravilhoso. É um lugar que o sommelier de lá é gênio.
O cara fez uma degustação pra gente, poucas vezes eu fiz na minha vida, tá? De vinhos fortificados, na hora de ir embora, você imagina, depois de jantar, comer tudo, ele botou lá uns 15 vinhos para mostrar, né, a força de Portugal, Madeira, Porto e Moscatel. Foi um negócio inesquecível, vários datados e vários envelhecidos. É um lugar espetacular. E tem essa vista deliciosa aí. Se você sentar lá em cima, você consegue ver, é muito bonito ali na subida para trás, tá? Chama Arcos ali. Esse é o Arcos, né? Esse é ao contrário, esse é lá no Chiado. Eu tive a honra de ir lá visitar algumas vezes, até falei dele, né? Do João Portugal Ramos, na nossa última apresentação lá do Alentejo. Os Arcos é um restaurante super tradicional, com uma comida portuguesa da mais alto classicismo, vamos dizer assim, e é um lugar mais formal, tá? É um lugar que vale a pena você visitar. Eu fui lá já umas 3 vezes, inclusive eles têm uma sala privê em cima, que eu fui convidado com outro cliente amigo para fazer uma degustação dos seus principais vinhos, e é uma culinária que impressiona muito pela categoria do restaurante, tá? Super, hiper tradicional, tá? Coração ali do Chiado. Ah, esse é ótimo, Pastorinha. Essa história é melhor para a gente já daqui a pouco encerrar. A Pastorinha tem um grande amigo meu, que é cliente meu, e eu liguei para ele e falei: Carlos Orlando, vem cá, tudo bem? Tudo bem. Ô, Carlos Orlando, o que você quer comer, Gastão? Eu falei: eu quero comer peixe, frutos do mar. Aí ele chegou: Luiz Gastão, vamos lá. Peixe é uma coisa, frutos do mar é outra. Eu nesse dia eu descobri que lá em Portugal, para quem não sabe, você pode ir no mercado, que é mais frutos do mar, e tem lugar que é especializado em peixes. Eu fui nessa Pastorinha, fica exatamente na praia, de novo, rumo para o norte, depois do que eu falei, o caso da dízima, etc. Ele chama-se a Pastorinha. O peixe de lá é para você comer peixe. É espetacular. O cara, eu falei: eu quero ver o peixe inteiro. Tem essas manias, né? O cara trouxe o peixe, eu mandei, não sei se eu tenho a foto, eu mandava para você, pô, mano. Ele trouxe o peixe inteiro e depois trouxe o peixe para a gente preparado. Um dos melhores peixes de toda a minha vida. A Pastorinha. A Pastorinha. Que maravilha! Aí é mais para cima, mesma estrada. Então passamos a Casa da Dízima, lá nos Arcos, subimos, passamos em frente ao que a gente acabou de passar agora, e aí a gente vai em direção ao Cascais. Aí nós temos essas maravilhas internacionais, foco em frutos do mar, o Porto Santa Maria, depois tem um pouquinho antes tem o Boca do Inferno, e depois tem o nosso amigo, que nós vamos mostrar já, são todos restaurantes muito espetaculares. Ó, o Pedro Augusto está dizendo que está faminto. Eu também estou faminto, Pedro Augusto Bonelli. Aí. Denise falando dicas incríveis. Hein, Gastão? Anotadíssimo. Obrigado, Denise. A Dani é uma amiga minha, frequentadora de Canadá. Putz, o filho mora no Canadá, tá comendo bem também. Eu boto mais um que eu falei. Então, é o Porto Santa Maria, agora depois tem o Boca do Inferno e tem um outro que é esse. Esse é o... Fortaleza do Guincho. Isso, é um do lado do outro, tá? Fortaleza do Guincho e o Porto Santa Maria são um do lado do outro, são de classe internacional, tá? São lugares muito caros, tá? Porque esses sim são pé na areia, dentro da areia, e são absolutamente internacionais. Eu tive a honra de ir com a minha rainha do lar, sentar nessa mesinha aqui na Fortaleza do Guincho, com essa vistinha das falésias ali, que é mais ou menos, tá? Mais ou menos. Depois vocês têm mais ou menos, Diferentemente do Lavagante, era o Lavagante e o Bovagante, né? Que tem a garra. Foi o Bovagante mais caro da minha vida, tá? Mas valeu cada centavo. Que maravilha, que maravilha. Olha aí a Praça dos Mariscos. A Praça dos Mariscos é no coração de Cascais, o caraças. Esse aí eu fui lá também com um cliente amigo, e esse dia os caras quiseram me maltratar, tá? Eles me maltrataram. Foi um jantar de umas 3h30 e eu comi todos os frutos do mar, tá? E aí foi um dia que eu comi um frutos do mar, que eu não lembro o nome agora, que é dos Açores, que é muito raro, tá? Daqui a pouco chama, não sei se é louco, não, louco é no Chile, né? Tem outro nome, que é um negócio... Ah, lembrei, chama cracas. Eu comi as cracas aí nesse marisco na praça. Vocês não têm ideia o que é essa tal de craca, cara. É um escargot invertido, com carpado, assim, fechado. Eu como o negócio com a colher, espetacular. Marisco na praça é maravilhoso. Olha o Mar do Inferno. O Mar do Inferno é ali, ó, um pouquinho para baixo, entendeu? Antes de chegar na Fortaleza, entre um e outro, ali um pouquinho para o norte da Pastorinha. Um lugar também muito bonito, tá? Muito bonito. Também na Boca das Falésias.
também várias vezes. Esse eu fui com o meu chefe. Meu chefe, eu fui uma vez lá com o meu chefe, Eduardo Nader, ele gostou muito. Para encerrar, aí o restaurante favorito da Madonna. Holiday! Celebrate! É o seguinte, Comporta é do outro lado, ao contrário do que nós falamos até agora, certo? Tem que atravessar a ponte para o outro lado, você vai de balsa, ou você dá toda a volta. Comporta é uma região até interessante, tem um incômodo lá, tem muito mosquitinho, tem plantação de arroz, e eles desenvolveram lá condomínios maravilhosos, casas incríveis, e esse restaurante foi eleito por uma revista inglesa o melhor restaurante do mundo, tá? Eu tive a honra de visitar lá, pé na areia, espetacular, e por incrível que pareça, ainda tem vinho da Comporta. Eu fui para a Comporta e ainda provei os vinhos da Comporta, comendo essas maravilhas, tudo que vocês podem imaginar, camarão, polvo, etc., a sorda, foi um negócio incrível. E esse dia, eu fui 2 vezes lá, e a segunda vez eu fui com um colega da empresa também, o Marcelo Beccari, que falou, Gastão, você não precisava ter me maltratado tanto, porque isso não dá para esquecer, nem daqui a 400 anos eu vou esquecer essa experiência maravilhosa. Que maravilha, Gastão! Esse é o Gastão. Gastão, hoje mais um restaurante aí. Eu vou pedir ao Cid para falar sobre ele. Manda aí, Cid. Eu fui uma vez lá, com o Flávio, com o nosso amigo Antonino. Um grande abraço para Antonini, um grande abraço para ele. Antonino, com Beth, que é a mulher dele, e foi uma noite incrível. E o restaurante, assim, esse Henrique Sapessoa, que é um chefe estrelado, um chefe da moda em Portugal, ele tem um box lá no mercado da Ribeira também, um jantar incrível. Ele tem uma releitura da comida portuguesa, um olhar moderno, com misturas, molhos um pouco diferentes. Espetacular, vale a pena ir lá, porque é muito, muito interessante. Que bom. Maravilha! Agora, Gastão, a gente, para fechar, falar dos lugares imperdíveis ali em Lisboa. O que você comanda aí? Nós já falamos de alguns, né? Sem dúvida nenhuma, eu já falei praticamente desses 3, eu falei até para a proximidade dos restaurantes, né? Eu falei da Torre de Belém, que tem o Darwin do lado, falei lá da Mariqueira Nunes, que tem onde um monumento aos descobridores, e mais ainda o Mosteiro dos Jerônimos, que é onde tem lá o túmulo do grande Fernando Pessoa. É um dos lugares mais lindos que eu já... Talvez um dos lugares mais lindos do mundo, tá? É imperdível visitar o Mosteiro dos Jerônimos, tá? É realmente espetacular. Isso tudo para o norte, no caminho daqueles todos os restaurantes até chegar em Cascais, tá? Perfeito. E aí a gente tem aí Castelo... Isso, o Castelo de São Miguel, que é maravilhoso, imperdível também. Obviamente aqui eu estou botando o centrão, que é o Rossio, e em cima é um lugar que eu fui recentemente, que essa história é muito legal. Esse Calouste Gulbenkian é um armênio que morou muitos anos em Lisboa, construiu uma fortuna incrível e montou um museu petit comité que vale a pena visitar. Não é nada gigante, mas é muito especial. Bem, tá aí, olha aí, ó, Luiz Gastão Bolognese, tá aí o Instagram do Luiz Gastão Bolognese, vocês não devem perder. Olha, imperdível. O seguinte, esse Gastão é show, meus amigos! Muito obrigado! Valeu, Gastão! Obrigado a todos. Tchim.